Pronto, então já iniciou a gravação, certo? Nós vamos então fazer aplicações para resolver alguns problemas de integrais indefinidas, tá? E lembrando das regras que nós vimos na nossa última aula, né? Nós apresentamos para vocês a regra da potência, né? Que é uma regra bem geral para aplicações de integrais indefinidas, onde que nós temos que, como a função é elevado a um expoente, Professor, então a regra da integração diz o seguinte: a integral dessa função ela é igual a x elevado a um n, um expoente mais um, e esse somatório ele vem para o denominador, certo? E sempre você vai ter que adicionar um mais c, tá? Toda vez que a integral for indefinida, que é exatamente quando ela não está definida aqui o intervalo de integração. Então você tem que colocar um mais c. Nós vimos também a regra da constante, né? Que é quando você tem apenas uma constante, você não tem nenhum x, mas se você tiver o dx, então a integral dessa função é igual a constante vezes x mais c. Observamos outro caso também, que é quando nós tínhamos uma função acompanhada de uma constante, que é a regra do múltiplo constante. tá com um pouco de eco por causa dos dois microfones estão ligados. Tá, deixa eu ver aqui. Continua o eco ainda não? Não. Eu acho que não. Mas alguém está percebendo esse eco aí? Tá, é que é o seguinte, eu estou tendo que usar um celular aqui para poder escutar, mas aí vocês falam aí, tá? Então tá, pessoal. E aí nós temos a nossa outra regra aqui, tá? Que é quando você tem uma soma, né? Ou uma subtração, quando você precisa integrar a soma ou a diferença de duas funções. E aí o que nós vimos aqui, você pode fazer a integral separada das duas funções e depois somar ou subtrair a diferença dessas integrais, tá? Outra coisa que nós vimos também é que em algumas situações nós vamos ter que reescrever a função, fazer ajuste para poder fazer a integração. Uma delas é quando essa integral envolve alguma função, né, que está no denominador. Como você não tem regra do quociente, então se faz necessário levar isso aqui para o denominador. E aí nós vimos que é possível, né, simplesmente você alterando o sinal do expoente, ok? E a outra é quando você tem uma função envolvendo raízes, e aí nesse caso nós precisamos transformar para potência, tá? Ok. Então vamos lá, vamos fazer algumas aplicações aqui. Olha, esse exemplo aqui
Ele está no livro, desculpa, está no livro não. Ele está no roteiro de aula, tá? Que a gente começou a semana passada. A gente já chegou até resolver essa questão na nossa última aula, mas a ideia é que na aula de hoje a gente consiga rever algumas e faça mais outras, tá? Aí eu pergunto para vocês, como que eu resolvo esse tipo de questão? Qual que seria o primeiro passo? Alguém pode dar uma dica? Qual que é o primeiro passo para resolver uma questão como essa? Tirar a raiz. Como que é? Pode falar. No caso, teria que tirar da raiz, não é isso? Perfeito. Então, o primeiro passo é você reescrever a função. Então, nós vamos reescrever, então. E aí, nós tiramos aqui da raiz. Como é que vai ficar? Quanto que vai ficar aqui? X elevado a quanto? 2/3. Então, vai ficar, ó, x, tá? O 2 aqui, ó, é o expoente. Então, ele vai ficar aqui no numerador do expoente. E o 3, ele vem para o denominador, tá? Da fração d de x. Tá? Agora é só a gente integrar, então. Ó. Então, a gente lembra, né? Que aí nós vamos ter que fazer o quê? Nós aplicamos a regra. Então, o expoente é 2/3, aí eu somo mais 1. E vem para baixo também esse 2/3 mais 1. Lembrando de colocar o mais c. Ok, então vamos lá. Ó. 2/3 mais 1, isso aqui eu faria o MMC, né? Que veriam 3. 3 vezes 1 daria 3. Então, 2 mais 3, 5. Então, fica x elevado a 5/3 sobre 5/3 mais c. Tá? Então, simplesmente o que eu faço agora é simplificar. Esse 3, ele vem para cá. Então, fica 3 quinto. O x, vou voltar agora para a forma de fração. Então, vai ficar raiz cúbica, ó. Já x elevado a quinto mais c, tá? Deixa eu escrever aqui, porque tem espaço. Então, esse aqui é o resultado, pessoal. Alguma dúvida? Quer que eu repita um passo? Pode repetir rapidinho, professor. O quê? No caso, o quê? A parte da... Um pouco antes do MMC. Antes do passo do MMC. O quê? É. Ó, aqui você não integrou ainda. Você vai ter que integrar. Então, a fórmula está aqui, ó. É 2t, é o expoente, que é 2/3, aí mais uma unidade, certo? E essa soma aqui eu trago para o denominador, tá? Então, fazendo MMC aqui, isso aqui seria o seguinte, ó, ficaria 3 vezes 1, né, 3. Então, 12 mais 3, 5, né, 5 sobre 3. Então, fica aqui x elevado a 5 sobre 3, sobre 5 sobre 3. Então, agora é só simplificar, né? Esse 3, ele vem para o numerador, vai ficar 3 sobre 5, vezes... Aí aqui eu também, agora eu faço o inverso. Eu volto para a raiz. O 3 é o expoente do radical,
Então, raiz cúbica de x elevado a 5, mais c, tá? Entendi, professor. Obrigado. Ok. Pronto. Se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou passar para a próxima questão aqui, tá? Pessoal, se eu estiver indo rápido aí, vocês peçam para ir mais calma, tá? O tamanho da letra está visível para vocês? Sim. Sim. Então tá bom. Ó, essa aqui é a questão 7, também está no roteiro de aula. Então veja só, essa questão aqui, muito parecida com a questão anterior, só que com uma diferença, né? Que agora a raiz, ela está no denominador, tá? Então o procedimento de resolução vai ser muito parecido com o anterior, só que vocês vão ter que fazer um passo a mais. O que é que é preciso fazer agora? Qual que seria o primeiro passo nesse caso? Tirar a raiz, vai ficar x elevado a 2/3, só que quando subir vai ficar x elevado a menos 2/3. Pronto. Então, quem foi que falou? Elias. Elias. Então tá. Ó, o Elias falou o seguinte. Primeiro passo, tirar da raiz. Isso mesmo. Então fica 1 x elevado, né, a 2/3 d de x. Tá? Então foi o que vocês fizeram exatamente aqui. A diferença é que, nesse caso, a função está no denominador. E aí, para resolver, você tem que levar para o numerador. Como que nós fazemos isso? Aplicando essa regra aqui. Ó. Quando eu preciso levar a função para o numerador, eu troco o sinal do expoente. Então, vai ficar x elevado a menos 2/3 d de x. Tá? E para resolver agora, simplesmente seguir o raciocínio que foi utilizado na questão anterior. Então, x menos 2/3 mais 1 sobre menos 2/3 mais 1, aqui, mais c. Tá? O que é que vai acontecer agora? Ó? Aqui vai ficar, em cima vai ficar 3, né? Só que menos 2 mais 1. Então, menos 2 mais 3 vai dar 1 positivo sobre 3. E embaixo, 1 sobre 3 mais c. Agora é só fazer a simplificação, né? O 3 vai para o numerador. Eu não preciso deixar escrever o embaixo, não é isso? E aqui eu transformo para a raiz. Então fica, então, raiz cúbica de x mais c. Tá? Essa questão aqui, muito parecida com a anterior, né? Na questão do emprego das regras, né? Nós aplicamos aqui essa regra aqui que faz a conversão, né, do radical para expoente. No final da resolução, Professor, fizemos o inverso. Alguma o dúvida colega aí? aqui no chat disse que não tinha entendido o final da simplificação. Final da simplificação. É. Aonde, mais ou menos, aí? Ô, professor, quando ela é raiz, sempre quando simplifica, volta para raiz? O interessante é que sim, porque principalmente você vai estar conferindo com o livro, e quando você vai fazer isso,
aí o livro geralmente pode estar o resultado em raiz, tá? Tá. Pessoal, eu não estou conseguindo ler o chat, que eu estou aqui a 2,5 metros mais ou menos do computador. Então, qualquer pergunta que tiver no chat, por favor, alguém leia para mim, tá? Professor, ele tá falando que a parte que ele não entendeu foi antes do resultado. Eu creio que seria nessa parte aí, antes de transformar em raiz, antes de simplificar nessa parte aí antes. Tá, vamos aqui. Eu vou repetir daqui para frente. Primeiro tem a soma de frações, né? Então aqui, só escrever do lado. Ficaria menos 2/3, né? Aí o 3 ficaria aqui embaixo. 3 vezes 1 dá 3. Então aqui fica menos 2 mais 3 dá 1, positivo, sobre 3. Então o somatório dessas frações é 1 sobre 3. Né? Então aqui vai ficar ó, x elevado a 1/3 dividido por 1/3. Tá? Simplificação, simplesmente você faz o seguinte. Essa fração aqui, ó, quando você tem um número que no denominador é uma fração, tem uma regra que permite que o denominador da fração ela vem aqui para o numerador da função. Então, o 3 foi para cá. E aqui é simplesmente aplicar a regra inversa aqui. Ó. O que está no denominador Desculpa aqui. Você tem um expoente que é uma fração. Então, o que está no denominador da fração é o expoente da raiz. Então, é a raiz cúbica. E o que está no numerador é o expoente da função. Como é 1, eu não preciso colocar. Senão, se eu quiser, só faz isso aqui. Ó. Mas não faz sentido, né? A gente colocar um expoente em 1. Tá? Sanou a dúvida aí ou persiste ainda? Ele disse que entendeu. Pronto, então tá. Bem, a próxima questão é bem parecida também, é a questão 8. Professor, não, deixa eu apagar a questão, deixa eu falar. Qual que era a dúvida? Ó, essa questão aqui é idêntica a uma questão aí eu resolvi mudar só os expoentes, tá? Para a gente poder fazer um pouco diferente. Olha só, questão muito parecida com as anteriores, vai necessitar fazer a transformação, né, de raiz para expoente, só que nesse caso nós temos também aqui uma multiplicação por uma constante, né? O que implica em aplicar a regra aqui do múltiplo por constante. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou já tirar aqui do integrando a constante, que é 4/5, tá? E aqui eu transformo aqui para expoente. Quanto é que vai ficar aqui? Por favor, alguém responda para mim. Quanto que vai ficar aqui essa potência? X vai ficar elevado a quanto? 3/4. X vai ficar elevado a 3 e 4 sobre 4, né? Isso que é a raiz quarta ali. D de x. Pronto. Então agora é só aplicar a regra da potência, primeira regra.
Então, fica aqui 4 sobre 5 vezes x elevado a 3 quartos mais 1. Quanto que é 3 quartos mais 1? Quanto que é o somatório? 3 quartos mais 1. Vai dar 7 quartos. Então, exatamente. 4 com 3, 7. Então, 7 quartos. E aqui para baixo vem 7 quartos. Mais C. Pessoal, aqui vocês devem tomar bastante cuidado. É onde eu percebo que os alunos erram com muita frequência, tá? Então, ó, nesse caso, vamos manter como está aqui, ó, 4 quintos. Aqui permite o seguinte, a inversão, como eu falei, o 4 vem para o numerador também. Então, vezes 4 sobre 7, tá? E aqui, o x, eu vou já converter para a raiz. Aí vamos lá, ó. O que é que a gente vai fazer agora? A simplificação, multiplico aqui, né, o numerador, 4 vezes 4, 16. 5 vezes 7, 35, não é isso? E aí, raiz quarta, x elevado a 7, mais c. Tá? Pronto, isso aqui é o resultado final. Alguma dúvida aqui? Não. Pronto, dê uma olhada aí, se tiver dúvida, vocês vão falando. Posso apagar, né? Pode. Pronto, então vamos lá. Eu gostaria de um voluntário aí. O Elias já participou aqui, o José também, então eu quero outra pessoa aí para poder contribuir com essa questão, tá? Eu vou ajudando ela aqui, mas a ideia é que a pessoa vá falando aqui como resolver. Quem que vai ser? Quem que se voluntaria aí? Posso tentar. Vamos lá. No caso aí é para fazer Isabela, integral. né? Isso. É para fazer a integral de cada um, né? Isso mesmo. Integral de cada um. Daí, no caso, teria que ser 6 integrando de x ao cubo. Ao Aí cubo. mais. Aqui é aqui é um 3, tá? Sim. Aí mais 2 integrando de x à quarta. Certo. Menos. Aí integrando quando é assim. Eu só não sei quando é assim, sem expoente nenhum, porque o raiz está sem expoente. Aí seria 2, né? Aí, quando a raiz não tem expoente, quanto que é o expoente da raiz? 2. É 2, que é a raiz quadrada.
Aí seria 1/2. X elevado ao meio, isso mesmo. Isso. Aí mais 2 integrando o x, porque quando não tem, é só constante, aí fica x, né? Pronto, então tá. Então vamos lá. Ó, a Isabela vai continuar aqui nos ajudando. Existem duas formas. Você pode fazer a integral direta. Existe o procedimento também de você separar, igual ela estava falando aí pra gente. Ó. Vamos fazer separado aqui. Como você está acompanhando, eu posso tirar ele da integral, né? Integrando. Aí fica x ao cubo. Eu trago o dx para cá quando eu faço a separação, tá? Mais a segunda parte. O 2 também é uma constante. Eu vou tirar do integrando. X à quarta. D de x. Menos agora aqui a integral da raiz de x. E aí, como ela falou, né? Vou estar tirando o da raiz, vai ficar x elevado ao meio. D de x. E aqui mais integral de 2 d de x, tá? Então tem esse passo. Ou você pode ir fazendo também, só que você tem que sempre deixar o parênteses, tá? Então vamos lá, Isabela. Vamos falando como é que vai ficar aqui. Essa primeira fica quanto? X Certo? à quarta X à sobre quarta. embaixo 4 também. Abaixo 4 também. Perfeito. Faltando uma coisa. Aí tem que ter os vezes 6, né? Vezes o 6 multiplicando. Pronto. Primeira parte foi resolvida. Vamos para a Mais segunda agora. 2 vezes x à quinta sobre 5. Certo? Menos x 1/2 mais 1. É nessa parte que eu me confundo em somar fração. Eu tenho Pronto. muita Faça uma revisão. Mas eu vou te ajudar aqui, ó. 1/2 mais 1. Uhum, Primeira coisa, você acha um múltiplo dos dois. Aqui está 1, aqui está 2. Então fica 2. uhum. Então aqui vai permanecer. E aqui 2 vezes. 2 dividido por 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. 1 mais 2, 3. 3 sobre 2. Pronto. Aí vai ser x 3/2. Elevado a 3 sobre 2. Isso. Sobre 3/2. 3 sobre 2. Mais 2x, né? Mais 2x. Tá faltando só uma coisa agora. Ok. Mais o. Mais c. Mais c. Bastante. Mais c. Perfeito. E agora é só fazer a simplificação, né? Onde der. Vamos lá, continua, Isabela, por favor. Eu tenho um 6 e tenho um 4 aqui. Você pode fazer uma simplificação aqui ou mantém o jeito que está? Dá para fazer por 2, né? Vou fazer por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. Isso. 4 dividido por 2, dá 2. X a quarta. E o 2 quinto, dá para fazer uma simplificação? Não. Não, mantém. E aqui, o que é que você vai fazer aqui na frente? Colocar a raiz, né? Aí. Aqui eu coloco uma raiz, sim, então vai ficar aqui. Como que vai ficar a raiz? A raiz vai ficar. Deixa eu ver. Raiz quadrada, né? De x Raiz quadrada, elevado a 3. Elevado ao cubo. x elevado ao cubo. Tá faltando alguma coisa aqui antes. Fica o 3/2 na frente. 3 sobre 2, aí eu levo 2 para o numerador. Fica 2 terços.
mais 2x mais C. mais C. Pronto. Obrigado, Isabela. Pessoal, veja só. Somar frações não é algo difícil, né? Mas é algo que vocês já estudaram há muito tempo atrás. Então, convém vocês fazerem uma revisão, tá, sobre esse assunto. É comum as pessoas esquecerem com o tempo. E vocês vão estar usando bastante isso aqui no cálculo integral. Bem como também essa parte de denominador quando envolve frações. Como resolver, como fazer simplificações. Então, façam também uma revisão, tá? Vou deixar um pouquinho aqui para vocês, quem quiser escrever, tá? Apesar que depois está a aula gravada, mas quem quiser fazer alguma cópia aí, desculpa, um print, alguma coisa do tipo, só fazer. Posso continuar? Sim? Então vamos lá. Bem, essa questão aqui é uma questão que envolve funções com consciência, ou seja, divisão de funções. Vale lembrar que na na integração, não existe a regra do quociente, nem a regra do produto, tá? Lá na derivação você tem essas duas regras, porém na integração você não tem. Então, como resolver? Aí você vai ter que aplicar alguma regra de integração, tá? Que permita você resolver a questão. Nesse caso, veja só, você tem aqui um número, uma função que é o 2x, que ela é inerente, né, aos dois termos, tá? Então, o que é possível fazer? Reescrever essa função, tá? E tentar fazer uma simplificação para ver se você consegue eliminar o x do denominador, tá? Em alguns casos é possível. Vamos ver se esse caso consegue se resolver a questão dessa forma. Então, reescrevendo a função, o que é que vai acontecer? Olha só, então vou deixar aqui, ó, 6x ao quadrado sobre 2x, tá? T de x, ó, mais 8x à quarta sobre 2x d de x. Eu posso fazer isso porque nesse caso eu tenho apenas o 2x embaixo. Se fosse o inverso, o 2x fosse no numerador e o somatório embaixo, eu não teria condição de fazer dessa forma, tá? Então, como que eu posso simplificar isso aqui? Quem me dá uma dica aí?
É só dividir, não? Só dividir. Como é que vai ficar essa divisão? Quem falou? Foi o Pablo, foi? Vamos lá, ó. Eu tenho 6x ao quadrado e tem 2x, tá? Então, 6 dividido por 2 dá 3. Pronto, então já deixo 3 aqui. Eu tenho x ao quadrado em cima e tenho x, tá? Então, isso aí, a gente tem as regras, né, de múltiplos e de produto e de quociente, né, envolvendo exponenciação. Ó, então vamos colocar aqui, envolvendo potência. Quando eu tenho aqui, por exemplo, um x com expoente vezes um x com outro expoente, mas é a mesma base, tá? Isso vem lá da potência, eu mantenho as bases E somos e somo o expoente. Mantenho a base, que é o x, somo o expoente. Então fica n mais m. Se for uma divisão, então vamos lá. X elevado a n sobre x dividido por m. Como é que você faz aqui? Mantém a base, já que são as mesmas. E aí você subtrai o n menos o m. Ou seja, o numerador, o denominador, tá? O expoente vai ficar negativo, tá? Então, vamos lá aqui. Eu mantenho a base que é x. Aqui não tem nenhum expoente, mas eu sei que o expoente aqui é quanto? É 1. Então fica 2 menos 1 dá 1, tá? 2 menos 1 dá 1. Eu vou até colocar aqui, ó, 2 menos 1. Vou deixar aqui. Aqui, ó, 8 dividido por 2 dá 4. 4x ao cubo. Então, 4. Ó. Mantenho as bases, que é x, então fica 4 menos 1 que está aqui embaixo. D de x. Então tá, agora é organizar para a gente integrar, né? O 3 aqui, vou até tirar já do integrando. 2 menos 1 dá 1. Vai ficar x. D de x. 4, né? 4 menos 1 dá 3. O x elevado ao cubo. D de x. Mais Bem, C. agora... Alguém falou? Eu falei mais C, não? Tá, não entendi. O mais c da constante. Quando Não, termina. mas eu não integrei ainda. Foi verdade. O mais C só vai depois que você integra. Tá? Agora a gente vai integrar. Foi o José, né? José, quanto é que vai ficar esse resultado aqui? Do primeiro aqui. Quanto é que fica aqui, a integral aqui? X ao quadrado sobre 2. Isso, então fica 3 x ao quadrado sobre 2 mais... E aqui? 4x à quarta sobre 4. 4 x à quarta sobre 4. Agora vai mais C. Tá? Porque já foi integrado. Então, integrando, aí você tem que obrigatoriamente colocar o mais C. Aqui cabe uma simplificação. Então, fica 3 sobre 2 x ao quadrado. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, mais x à quarta mais C. Pronto. Aqui está resolvida a questão.
Observem só, essa questão aqui envolvia um quociente de funções, tá? Não existe regra do quociente das funções para integração. Então, o que fizemos aqui foi uma simplificação através da divisão, né, do numerador pelo denominador, e aí permitiu, então, a gente simplificar, e a partir daqui nós aplicamos a integração. Então, analise um pouco a questão, para a gente fazer mais uma questão parecida com essa, e aí eu vou pedir para alguém me ajudar. Alguém fez uma pergunta no chat aí, quem puder ler para mim, por favor? Foi o Hélio, professor, que disse que ele se Não foi. confundiu na hora de responder, como o X estava sendo o expoente. Eu tava respondendo o Juan também, porque ele perguntou por que ficou x elevado a 2 sobre 2. Aí eu, como eu tinha me confundido, eu lembrei que é o x elevado a 1 mais 1, e o resultado também colocando como denominador, né? Aí fica x elevado a 2 sobre 2. Aqui, né? X elevado a 2 sobre 2. Isso? Pronto. Professor, essa questão dá para fazer por substituição? Dá. Deixa eu ver aqui. Não, dá não, daria não. Essa questão não dá não, porque a gente vai... Para aplicar a substituição, o du, que você chamado isso aqui, teria que dar em torno de 2x. Na verdade, o du aqui vai ficar 6x mais 8 vezes 4, 32, né? 32x ao cubo. Então é bem diferente esse termo aqui, você não teria como não fazer por substituição, não. Tá? Pronto. Essa questão aqui é bem parecida com a anterior, tá? Vamos lá, Isabela já ajudou, Elia, José. Preciso de outra pessoa para resolver essa questão aqui junto comigo. Alguém se dispõe? Vamos lá, pessoal, vamos tentar participar aqui. A ideia de aprender cálculo é assim, é fazendo. Eu posso tentar, professor. Então, vamos lá. Sabrina, não é isso? Isso. Então tá, vamos lá. Como é que você iniciaria aqui? No caso, colocaria 3x sobre 3x ao cubo. Pronto. Você vai... 3x sobre 3x ao cubo. Mais 5 sobre 3x ao cubo. Mais 5 sobre 3x ao cubo. Mais 4x sobre 6 sobre 3x ao cubo. Pronto. Ok. Boto parênteses antes no final e coloco o dx. Você, quando coloca parênteses, aí não precisa fazer como a gente estava fazendo antes, né?
Vamos lá, e aí? Qual que seria o próximo passo? No caso, eu creio que ficaria x ao quadrado. Ó, o 3 corta com 3, né? Então já E eliminou. Agora repete para mim aí. x ao quadrado. X ao quadrado. Ó, vamos lá, eu vou fazer junto com você aqui. Você está quase acertando, só faltou uma coisa. Aqui em cima tem quanto? 1. Tem 1. Aqui embaixo tem 3, né? Isso. Só que aí, pela regra, ele sobe negativo. No caso, ficaria x menos 2. X sobre Isso 2 mesmo. menos 2. X menos 2. Ó, então vamos deixar aqui essa primeira parte. Como é que fica aqui a segunda agora? Essa é a segunda parte aqui. 5. Essa segunda parte eu não sei. Não dá para dividir, ou dá? Só que aqui essa constante, você pode deixar ela aqui e pensar só nessa outra aqui, ó. Vamos colocar mais para frente aqui. É como se aqui tivesse aqui, né? Entendeu? Entendi. Como é que fica agora? No caso, ficaria 5 sobre 3 sobre... Não sei se ficaria igual ao outro x menos 2 de novo. Olha aqui, ó. A regra aqui, a gente usou na aula passada. Ficaria x menos 2. Não. Aqui é 3, né? Isso. Então, simplesmente eu levo para cima X menos 3. e mudo o sinal. Sim, entendi. Agora a próxima parte agora. Ficaria 4 sobre 3. E x sobre 3. X ao cubo. Isso. Que aí é o seguinte, ó. Ficaria o x, aí aqui você veria 6 menos o 3, está no denominador. Então, antes de a gente integrar, fazer só o seguinte aqui, ó. Vai ficar aqui, ó, x menos 2 mais 5 terços de x menos 3 mais 4 terços de x elevado ao cubo. Isso aqui d de x. Então vamos lá, Sabrina, vamos continuar resolvendo aqui. Quanto que é a integral de x elevado a menos 2? Professor, x menos 2. No caso, ficaria a mesma coisa? Eu não sei desse. Ó, aqui, ó, menos 2, ó a regra aqui, ó. Fica x. Menos 2 mais 1. Dá quanto? Menos 2 mais 1. Quanto que dá? Dá x. Não, menos 2, essa diferença. Menos 2 mais 1. Dá menos 1. X Né? elevado a menos 1. Então, x elevado a menos 1. Esse menos 1 vem para baixo. Mesmo raciocínio aqui agora, Sabrina. Quanto é que fica a integral de x a menos 3? Menos 2 com mais 1. Desculpa, menos 3 com mais 1 dá menos 2. Aí você divide por menos 2, certo? Aqui vamos mais 4 terços x. Quanto é a integral de x ao cubo? X a quarta sobre 4. 4. Pronto. Não preciso aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou só simplificar, eu boto mais c aqui, tá? No final.
Professor, a Ó, Sabrina essa falou que tá parte travando aqui, pra ela, o viu? Por isso que ela não tá menos, respondendo. Ó, falaram aí, professor. alguém perguntou? Não, falei que a Sabrina falou no WhatsApp que tá travando pra ela, por isso que ela parou de responder. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui você tem o x elevado a menos um, então traga ele para o denominador. Esse menos um aqui, ele fica no numerador. Aqui é a mesma coisa, tem um menos aqui, esse menos vai vir para o numerador, então vai ficar menos 5. 3 vezes 2, 6. O x aqui está elevado a menos 2, eu levo para o denominador. E aqui, por fim, posso simplificar, eu corto esse 4 com esse 4. X a 4 sobre 3 mais 6. Tá? Então, esse aqui é o resultado dessa questão. Vamos lá, pessoal. Vou dar um tempo aí para vocês pensarem um pouco na questão. Se quiser fazer um print ou anotar, daqui a pouco a gente faz outro. Professor, você vai fazer aplicada como aquela questão, acho que foi a 75 que o senhor passou na lista? Um exemplo. 75. É, que as duas últimas questões que o senhor passou da lista, elas são questões aplicadas, né? Aí eu queria saber se vai fazer algum exemplo assim, porque eu não consegui fazer essas aplicadas da lista. Não sei como pegar, né, o conhecimento e colocar em questões aplicadas. Tá, deixa eu. Um momentinho aqui. Tá certo. Posso apagar aqui, pessoal? Pode sim, professor. Então vamos lá. Questão aplicada. No meu livro aqui, só que é a versão mais recente, tem uma questão aí que é na página 313, que parte a determinação de uma função custo. Tá? Mas vamos ver aqui. A função seria essa daqui, ó. dc sobre dx. A gente não está escutando não, professor. Tá escutando, não? Eu tô escutando aqui. Eu Eu não estou também. escutando. Acho que Tô era a ouvindo minha aqui, professor. internet, então, desculpa. Tá.
Então, vamos lá aqui, ó. A gente tem uma função, então, que é a função custo marginal. O engenheiro, ele trabalha muito com análise financeira, né? Nós fazemos comumente análise de viabilidade técnica em projeto, né? E em determinado momento precisa fazer a análise da viabilidade econômica. O projeto é viável ou não eu fazer um investimento? Então tá. Aqui nós temos uma situação que, imagina que você tem uma empresa, que eu poderia te falar seria para produzir uma árvore, por exemplo, o preço para produzir uma árvore de pinos, por exemplo, custa R$ 50. Né? E a função custo, que é o quanto que custa produzir, ela pode ser representada aqui por essa função. Ó. A função custo depende do número de unidades produzidas, e ela é representada por essa função 32 menos 0,04x. Certo? Só que aí tem a pergunta, né? Que é justamente o que a gente quer fazer na prática. Se eu sei que para produzir uma unidade custa R$ 50, quanto que eu vou gastar para produzir 200? Tá? Então aqui eu tenho essa função. A primeira coisa, como é uma função, essa daqui é uma função derivada, eu sei, isso aqui é nós chamamos de custo marginal, né? Vocês viram lá no cálculo 1, ó, dc sobre dx. Então, isso aqui vem lá da derivação, né? Que é o custo marginal, que é o custo para produzir uma unidade do produto, tá? Isso aqui, geralmente, esse dx vem para cá. A gente vai estar resolvendo daqui a pouco. Então, o primeiro caso que você tem que fazer, como aqui você tem a função custo marginal, a primeira coisa, o primeiro passo seria achar a função primitiva. Tá? Achar a função primitiva, que nada mais é do que aplicar o quê? A integração. Tá? Então, nós vamos integrar essa função aqui de cima. Ó. Nós vamos achar a integral dessa função aqui. Ó. Essa função seria, então, 32 menos 0,04x d de x. Então, eu vou achar a função custo. Ó. Eu vou até colocar aqui, ó, função custo. Vamos lá. Quem foi que fez a pergunta mesmo? Isabela. Vamos lá, vamos me ajudar a responder isso aqui. Ó. Integral bem simples de resolver. Como que eu resolvo essa integral aqui? No caso, ficaria... Tem que separar, né? Pode separar. Que aí ficaria integral 32x. 32 dx, não. Separando logo, né, no caso. Ah, sim. E integral de 0,04x dx. Tá, você pediu para separar, eu separei. Agora me fala quanto é que vai ficar a integral disso aqui. Esse é... Coloca o 32 para fora e fica a integral de x, que no final vai dar 32x, né? Dá 32x, exato. Sim. E essa daqui? Essa daí vai ficar x elevado a 2 sobre 2. Isso. Aqui vai ficar menos. Faltou a constante, né? Uhum. 0,04x ao quadrado sobre 2. Uhum. Tá faltando mais alguma coisa. O mais c, né? O mais c. Pronto.
Ó, essa aqui é a função custo, tá? Posso até simplificar ela aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, o custo 32x mais, ó, como é que tá dividindo por 2? Posso cortar esse aqui, fica 0,02 x ao quadrado mais c, tá? É menos ali Aqui, não, professor? oi? É depois do 32x, não é menos Oh, não. obrigado, obrigado. Então, menos aqui. Você achou a resposta da questão? Não. Por quê? Se você aplicar aqui o 200, que seria a quantidade de unidades, falta uma variável aqui ainda que é o C. Como que eu faço para eliminar esse C aqui? Ou para encontrá-lo? Para encontrar, não sei, professor. Aqui está dizendo, ó, preço, eu vou até apagar isso aqui. Seria para substituir pelo 50? Isso. Ó, custo para produzir unidade é 50. Tá? Uhum. Aí no lugar do C, a gente coloca 50? Então aqui eu faço o seguinte, ó, você vem 50, tá? Sim. Quando for produzir uma unidade, não é isso? Uhum. Então é o seguinte, ó, o custo é 50 para o x igual a 1, tá? Para uma unidade. Então você vai substituir aqui agora. Então vai ser 50 quando o x for 1. Então 32 vezes 1 menos, não é isso? Uhum. Então, no caso, se eu quiser achar os 200, eu vou substituir o x por 200? Calma aí. Mas aí você não sabe o valor do custo. Compre um raciocínio aqui, por favor. Uhum. Então, vezes 1 ao quadrado mais o c. O que você vai fazer agora? Só você fazer aqui a conta agora aqui, ó. 50. 32 vezes 1 dá 32. Ele passa para o lado de cá, subtraindo, não é isso? Uhum. 0,02 vezes 1 ao quadrado vai dar 0,02. Só que vem para cá positivo. Igual a C. Agora você faz essa soma e subtração para achar o valor de C. Ó. Quanto que vai dar aqui? Ó? 50 mais 0,02 menos 32. Dá quanto aí? 17, 18? não, dá 17,098. Coisa assim. Deixa eu ver aqui na calculadora. Não, acho que é Dá 18,02. Veja aqui. 18,02, né? Pronto. Então, o C é igual a 18,02, não é isso? Ok. Deixa eu apagar aqui em cima, então. Aqui. Não, eu não vou. Eu acho que não precisa apagar, não. Deixa eu ver aqui, então. Ó. Eu quero saber o custo para x igual a 200. Aí eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó. 32 x menos 0,02 x ao quadrado.
Só que agora eu tenho o valor de C. Quanto que é o valor de C? A gente já achou. 18,02. 18,02. Vou até ver se eu coloco aqui em vermelho aqui. 18,02. Tá? Então, essa é a fórmula agora. E aí você vai, então, substituir o x por 200. Tá? Então, vai ser 32 vezes 200 menos 0,02 200 ao quadrado mais 18,02. Por favor, alguém faça essa conta aí para mim, por favor. Quando tiver o resultado, me avisa aí, tá? Na minha calculadora deu 5.618, tá certo? Aqui também, 0,02. É. Pronto. Então, o resultado. Vou colocar aqui em cima. 5.618, é isso? Isso, 0,02. 0,02. Então, vamos lá, ó. Vamos recapitular a questão. Você tem uma função custo marginal. Isso aqui permite você calcular, né, quanto que vai variar o custo de um produto a partir de unidade. Isso aqui vem lá da derivada. Ele está dizendo que o custo é de 50, né, reais para produzir uma unidade, mas ele quer saber quanto que é o custo, né, ou o preço, para se produzir 200 unidades. Tá? Então, nesse caso, a primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro passo, é pegar essa função custo marginal e achar a função custo, tá? O custo total. E para isso você calcula a derivada. Nós calculamos a derivada. Como essa função é uma função indefinida, né, a integral não tem os limites, eu vou ter um mais c aqui no final. Quando a gente for estudar a integral definida, a gente vai ver que não vai aparecer o mais c, mas nesse caso apareceu. E aí, para a gente primeiro encontrar o valor do preço de 200 unidades, quanto vai custar, eu tenho que achar a constante dessa função. E para isso eu faço o quê? Eu aplico uma condição, já que eu sei que o custo para produzir uma unidade, ou seja, quando x é igual a 1, é de 50 reais. Então eu faço a substituição do custo por 50, do x por 1, e ao fazer essa substituição, eu vou achar o valor do c. Então com isso eu tenho agora a equação completa. Ó. Fica essa equação aqui, 32x menos 0,02x ao quadrado, mais 18,02. Ok. Com essa função custo, eu posso achar o custo para se produzir qualquer quantidade de produto. Basta apenas substituir o x pela quantidade de produtos que você quer saber quanto que vai custar, o preço, não é isso? Nesse caso aqui, como nós queremos saber o preço para produzir 200 unidades, simplesmente substituímos o x por 200.
E aí ficou 32 vezes 200, menos 0,02 vezes 200 ao quadrado, mais 18,02. Ao elevar o expoente, fazer as devidas subtrações e soma, chegamos ao resultado de R$ 5.618,02. Tá? Deixa eu ver se a gente consegue resolver mais uma questão dessa com aplicação. Vou apagar aqui, então. Bem, ó, pessoal, a gente tem mais uma questão aplicada aqui. Essa questão aqui, ela poderia ser aplicada para resolver N situações, tá? Função custo, função posição, quando a gente quer ter uma função para velocidade, e você quer saber a questão em que lugar você vai estar depois de dirigir tantas horas. Então, essa função aqui, ela poderia ser aplicada a várias situações. Vamos analisá-la aqui. Geralmente, questão de aplicações, você tem a seguinte questão. Você tem uma função, que é uma função derivada, que fornece aqui, ó. Aqui é como se fosse a função f', né? Ou uma função dx sobre, dc sobre dx, y sobre dx, alguma coisa do tipo. Aí ele gera, como a integral indefinida, ele vai dar uma condição para que você possa achar a constante. E essa condição aqui é o seguinte, ó. Quando você tiver a função primitiva, quando x for igual a 1, a função é igual a 2. Tá? Eu vou até reescrever aqui. Ó. Isso aqui é o seguinte, ó. Quando x for igual a 1, o resultado da função é igual a 2. E aí vem a pergunta, quanto que é o valor da função quando x for igual a 50? Tá? Então aqui é o que ele quer saber. Então, partindo do raciocínio que nós empregamos na questão anterior, qual que seria o primeiro passo, então?
Achar a função Quem lembra aí? Achar o quê? A primeira coisa. a função primitiva. Achar a função primitiva, achar a função f aqui, tá? Que é nada mais, nada menos do que a função primitiva, né? Como se faz isso? Aplicando a integral. Então, aplicaremos aqui a integral. 2x menos 2 d de x. É uma integral relativamente simples de resolver. Então, vai ficar aqui 2x ao quadrado sobre 2 menos 2x mais c. Permite-se aqui, então, uma simplificação. Então, fica x... Deixa eu organizar melhor isso aqui. Então, a função f de x, que é a função primitiva, vai ficar ó, x, eu elimino 2 com 2, né, x ao quadrado, menos 2x mais c. Tá? Então, aqui agora eu tenho a função primitiva, já foi encontrada. Só que essa função primitiva, ela me falta ainda o valor da constante, o valor c. Tá? Aí nós vamos para esse segundo passo, que seria achar o valor da constante. Tá? Nós vamos achar o valor de C. Como que nós achamos o valor de C? Substituindo aqui na função o x por 1 e o f por 2. Tá? Com base nessa aqui, ó. O f vai ser o f do x, né? Igual a 1, ele é 2. Outra forma de escrever, o f de x é igual a 2 para x igual a 1. Então, vamos substituir agora aqui. Então, ó, estão substituindo, né? Para x igual a 1, então, o f de x vale 2. Aí eu fico aqui, ó, 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais c. Então, aqui vai ficar 2. 1 ao quadrado dá 1. Trago para cá, ficar menos 1. 2 vezes 1 dá menos 2. Quando eu passo para o lado de cá, fica mais 2. Igual a C. Então, 2 3. menos 1 dá 1. 1 mais 2, 3. Então, C é igual a 3. Tá? Então, a gente já achou o valor de C. Então, a função f de x, ela é x ao quadrado menos 2x mais 3. Ok? Pessoal, entenderam até aqui? Sim. Pronto. E agora vem o último passo, que é aplicar, né, para encontrar o f de x que se quer. Nós queremos achar quanto que é o valor de f para o x 50. Então, ó, calcular f de x para x igual a 50.
E aí é só substituir, né, o x por 50. Ô, 50 ao professor, quadrado menos 2 vezes 50, mais 3. professor, o Juan disse que não entendeu como chegou no valor de C. Certo. Quem falou? Juan, Luan. Vamos lá, Luan. Aqui você conseguiu entender como que chegamos, como encontramos a função primitiva, não é isso? F de x igual a x ao quadrado menos 2x mais c. Você conseguiu entender até aí? Sim, ele né? vai. Então tá. O que é que você vai fazer agora? Você tem que encontrar uma condição matemática que te permita encontrar o valor de C. A questão está dizendo que quando x for 1, o valor do f de x é igual a 2. Então tá. O que você vai fazer então? Ó, quando o x for 1, o f de x é igual a 2. Então você vem e substitui aqui ó, na função o f de x por 2 e o x por 1. Aí fica então 2, que é o valor da fx. Aqui ó, o x ao quadrado, então 1 ao quadrado, menos 2 vezes o 1, né, que era o x, mais c. Tá? Então é isso aqui, ó. E aqui agora é só você fazer essa soma e subtração aqui, né? Então aqui, ó, no lado de cá, tá 1 menos 2 daria 1. Menos 1. Esse menos 1 vem para cá, 3. Então fica aqui C igual a 3. Então você achou o valor de C. Agora você vem substituir esse C na função. Ao substituir, vai ficar a função f de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Entendeu, Luan? Ele disse mais ou menos. Pronto. Tenta resolver outras questões depois, seguindo mais ou menos esse raciocínio, que aí talvez você vai conseguir entender melhor, tá? Bem, encontrar então a função primitiva completa com o valor de C, agora é só fazer a aplicação. Substituir na fórmula o valor de x por 50. Então, ao fazer a substituição, vai ficar isso aqui, ó. 50 ao quadrado, menos 2 vezes 50, mais 3. Alguém faz para mim essa conta aí, para ver quanto que dá? Vai dar 2.403. 2.403. 403. 2.403. Ótimo. Perfeito, pessoal. Então, o cálculo tem muitas aplicações. Tá? Vocês vão ver lá no final da lista. Tem várias outras aplicações. É super interessante que vocês tentem resolver essas questões, porque vocês conseguirão entender a aplicação, né, de um assunto que muitos acham tão complexo para resolver problemas cotidianos da vida de vocês ou da vida futura, né, como profissional. Bem, pessoal, acredito que a aula de hoje a gente conseguiu resolver bastante questões, tá? E essas questões a gente... Espera aí, um momentinho aqui. A gente conseguiu resolver bastante questões e eu tenho certeza que se vocês, a partir de agora, começar a resolver a lista de exercícios, né, a tendência é que vocês consigam resolver a maioria delas, tá? A partir de amanhã, nós já vamos começar o assunto integração por substituição. Então, é importantíssimo que vocês iniciem quanto antes a resolução das listas, porque amanhã nós já vamos estar introduzindo um novo assunto. Bem, o que eu tinha para falar para a aula de hoje é isso. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário.
Sem problemas, professor. Pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, a gente termina a aula por aqui. A gente se encontra amanhã às 3 horas. Valeu, Professor, professor. uma Meu professor, pergunta. até amanhã. Então, uma pergunta aí. Tem monitor? Tem. Então, É o Wesley. Eu pedi para ele eu vou ver se ele não colocou já o contato dele e as horas lá no fórum. Eu vou pedir novamente para ele, viu? tá certo, professor. Obrigada. Professor, Pode falar. me dá licença para eu tirar o print do quadro, por favor, com essa questão? Pronto, obrigado. Tá ok. Então tá, pessoal. Até amanhã, tá? Até, tchau, professor. Tchau. Valeu, professor. Até mais.